Porque próprio Jesus, que a Bíblia Sagrada diz ser filho de Deus, é Deus. E não é só Deus, é Pai. Te confusionei. He is God and is not just O God. próprio Jesus, que a Bíblia Sagrada diz Jesus que itself, é that filho, the Bible says that a he is mesma the Bíblia Son. diz que Jesus é Pai. The same No mesmo Bible says capítulo, that he vamos is descer Father. agora, vamos ler. Estamos a estudar. Eu disse hoje vinha para ensinar. Vamos ver. Afinal, um menino nos nasceu. Um menino, Nos nasceu. uh-huh, Um filho nos foi concedido. uh-huh, E o governo está sobre os está seus. sobre seus ombros. Uh-huh. Ele será chamado Conselheiro Agora Maravilhoso. escuta. Ele será chamado o quê? Jesus. Conselheiro o quê? Maravilhoso. Tipo, Deus Todo-Poderoso. espera. Isaías está dizendo Isaiah is saying que Jesus é Deus Todo-Poderoso. that Jesus is the God Agora, Almighty. vamos mais em frente. Diz mais o quê? Pai Eterno. Jesus aqui não está apresentado como filho, Jesus is not here introduced mas as the sim está Son. apresentado como Pai o quê? Eterno. Aham, Sar Shalom. aham, que é príncipe Príncipe da paz. da paz. Vamos parar aqui. Eu gostava que os irmãos prestassem muita atenção a isso I aqui. like the brethren to Porque pay muitas das attention. vezes na mesma Bíblia A lot of times você in the encontra a same pessoa Bible, de Jesus you see the person of dizer, Jesus por favor, saying- a dizer saying que that a falar sobre Deus e dizer Talking about Deus God, saying todo that- quê? Poderoso. God Almighty. Agora eu sei que você pode criar na tua cabeça essa pergunta. I Homem know de in your Deus, head you can create agora this. nos explica sobre a questão da Trindade. Man of Corpo, alma explain e us the Espírito. of Trinity. Temos também Pai, Filho e Espírito Santo. Quando a Bíblia Sagrada fala sobre existe algo que é triuno, o homem, o ser humano é triuno, Deus fala Trindade. Triuno, o que é triuno? Triune, what O is homem it? tem corpo, alma e espírito. The man is Corpo, repete comigo. Corpo, body, alma soul, e espírito. and spirit. A minha pergunta, vocês são três? My question is, are you three? Quando a Bíblia Sagrada diz que Deus Pai, Filho When the Bible says e o that Espírito Santo, não está a falar de três deuses, está a falar de um. Assim como Deus nos criou triunos, com Just corpo, alma e espírito, Deus também contém o quê? Nós temos corpo, alma e espírito. Well- Deus é Pai, Filho e Espírito Santo nele mesmo. Em outras palavras, ele In other decide words, se chamar de Filho, he e decides to ele call himself decide se Son, chamar de Pai, and he e decides to ele call decide himself se chamar Son, de Espírito Santo. And he decides to call himself the Holy Spirit. Nós estamos a falar de três diferentes. We are not talking about three different ones. A pergunta que pode vir da sua parte é: The homem de question which should Deus, come from your side is, a man of pergunta God, é: Jesus The question orava is- a Deus? Muitas perguntas de muitas pessoas falam isso. Jesus orava a quem? A Jesus used to Deus. pray to God. Jesus. Jesus used to pray to God. Agora, Jesus orava a If Deus. Jesus used to pray to God, Eu nunca vi na Bíblia I've never Deus seen a the orar Bible. por. God praying for Jesus, Não faz sentido. it's nonsense. Então significa que Jesus é inferior. It means that Jesus is inferior. Então, se você fala que é inferior, você And está if you say colocando uma that he is perspectiva inferior de to you, Jesus, You are Pai e Espírito assuming Santo that Jesus não is the Son sabem. and the Holy Spirit, Porque se são, não tem inferioridade. because if they are one, there is no one who is A inferior. única coisa que transforma Jesus em inferior The only thing that makes ele Jesus inferior adotou corpo humano e vir ficar na terra. O corpo humano de Jesus era a limitação de Jesus. The human body of O Jesus was the maior limitation of sacrifício God, de Jesus, que é Deus, The major sacrifice of não Jesus era de is vir na God, terra. was not coming to the Eu earth não sei se você está comigo. E morrer na cruz. and die on the O cross. maior sacrifício de Jesus que fez The major sacrifice of Jesus é viver done num corpo limitado. is living on a limited body. Desde o momento que ele entra na terra e From the começa a moment viver he na enters terra, the earth, começou when o he starts sacrifício dele. living on earth, Porque then como the sacrifice Deus started because abandona aquele que no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. João capítulo 1, versículo. No princípio era o verbo estava com Deus. E o verbo era o quê? Era Deus. the word was God. No versículo 14 de capítulo 1 de João diz: on the verse e o 14, verbo se John, fez carne e habitou no meio de nós. The word Jesus. became flesh and lived A among mesma us. palavra no princípio era o verbo, The ou a same word palavra. in the beginning A was the palavra estava word. com Deus e a palavra The word era of God Deus. and the word Jesus of é a God was palavra God. de Deus. Jesus, the E a palavra word de of Deus God. é Deus. And the word of God is God. Ok, ainda não respondi. Profeta, não dá volta, não respondeste.
Eu sempre que prego com uma voz ao lado de mim a dizer está errado, para eu começar a corrigir. Antes de você me criticar, já me critiquei. Ok, vem para aqui. Deus nunca falou Has never spoke para Jesus. to Jesus or never told Jesus. Deus nunca falou Has never told. para Jesus, mas Jesus já orou a Deus. But Jesus- Será isso verdade? Hebreus capítulo 1, versículo de número 6. Hebrew 1:6. 1:8, por favor. Os irmãos que estavam na quarta-feira sabem que o que me provocou para trazer essa mensagem foi a mensagem da quarta-feira. Vamos? Entretanto, vamos lá? Entretanto, Aham. a respeito do filho revela. Escuta, vamos voltar para o versículo 7 para entendermos o contexto. Vamos de versículo 7 a Quanto versículo 8. aos anjos, Sete. ele afirma: Aham. ele faz dos seus anjos ventos, Ventos. Aham. e dos seus servos Labaredas de fogo. Aham. Entretanto, Aham. a respeito do filho revela. A respeito do filho, Jesus. Quem está dizendo é Deus. Escuta, alô? Ele faz dos seus anjos o quê? Ventos. De o quê? Faz ventos. Dos seus ministros, Labaredas de de fogo. fogo. Ou noutra versão diz que do seu servo, dos seus ministros. Agora, aqui diz o seguinte: entretanto, a respeito do filho revela o quê? O teu trono